E aí, bora mergulhar hoje num dos rituais mais misteriosos e cheios de simbolismo que existem, a iniciação de um novo membro na maçonaria. A gente vai acompanhar essa jornada passo a passo para tentar entender o que cada gesto, cada palavra realmente significa. Para entender a maçonaria, a gente precisa primeiro entender que ela fala uma língua diferente, a língua dos símbolos. E é isso que a frase na tela quer dizer. É uma nova perspectiva de vida. Lá dentro de uma loja, cada objeto, cada detalhe tem um significado escondido. É um jeito, sabe, bem antigo de passar ensinamentos que as palavras sozinhas não dão conta. E é isso que a gente vai fazer aqui, decifrar juntos um pouco desse universo. Então, tudo começa aqui, na porta da loja. É o ponto de partida do candidato. Pode parecer um ato simples, né? Chegar e bater, mas como a gente vai ver, cada passo e até cada som ali tem um porquê, uma história bem interessante por trás. Beleza. A cerimônia então começa de um jeito bem direto, mas cheio de simbolismo. 3 batidas. 3 batidas bem distintas na porta da loja. A grande pergunta é, por que 3? Pois é, no começo, lá no século XVIII, essas batidas tinham uma ligação bem direta com uma passagem da Bíblia, essa que está aí na tela. Mas com o tempo, a coisa evoluiu. Hoje, a interpretação é bem mais aberta. É só parar para pensar no número 3. Ele está em todo lugar, né? Na natureza, na ciência, na forma como a gente entende o mundo, animal, vegetal, mineral. Acaba sendo um símbolo universal, que não fica preso a uma religião só. Só que não basta bater. Antes da porta sequer se abrir, o candidato tem que mostrar que tem 3 qualidades fundamentais. Primeiro, coragem, que é atestada de uma forma simbólica, claro. Segundo, ele precisa ser um homem livre. Isso não é só sobre não ser escravo, mas sobre ter maturidade, sabe? Ser dono das próprias decisões. E por último, e talvez o ponto mais crucial, ele precisa acreditar num ser supremo. E o mais legal é ver como essa ideia de crença foi se transformando. Olha só essa linha do tempo. A maçonaria saiu de uma regra bem específica lá no século XIV, que era praticamente só para cristãos, para algo muito mais aberto. A partir de 1723, a coisa muda. E hoje em dia, a visão é de que o maçom acredita num glorioso arquiteto, não importa qual seja sua religião. É uma baita evolução. E essas 2 imagens mostram essa transição perfeitamente. De um lado, a gente tem aquela visão medieval de Deus como um arquiteto, o grande geômetra. Do outro, a capa das Constituições de Anderson, de 1723. Foi esse documento, lá no Iluminismo, que basicamente abriu as portas da maçonaria para gente de várias fés diferentes. Ok, o candidato foi aceito e entrou, mas a jornada está longe de acabar. Na verdade, ela está só começando, e começa na escuridão. Com os olhos vendados, ele é levado numa caminhada simbólica, que representa justamente essa saída da ignorância para ir em busca do conhecimento. Essa caminhada tem um nome, é a perambulação. E olha que interessante, isso não é algo exclusivo da maçonaria, não. É uma parte super importante em vários rituais de iniciação bem antigos. O simbolismo é esse, a busca pelo saber, uma jornada que acontece ali, dentro da loja, mas que representa uma busca interna. Nessa caminhada, ainda no escuro, o candidato vai sendo apresentado aos oficiais da loja, que são chamados de vigilantes. E o processo é todo certinho. Ele chega perto de cada um deles e dá 3 toques no ombro direito. É como se fosse um gesto de reconhecimento, sabe? Quase um "posso continuar?". Depois de dar a volta completa e ter a aprovação dos vigilantes, a jornada na escuridão chega no seu ponto alto. Tudo se concentra numa única pergunta. Uma pergunta que vai preparar o terreno para o momento de maior transformação de toda a cerimônia. E é aqui que a gente chega no clímax da cerimônia. É o momento em que aquela escuridão simbólica finalmente vai dar lugar à revelação da luz. A resposta para aquela pergunta sobre qual é o maior desejo do seu coração é uma palavra só: luz. Mas calma, não é a luz do sol, a luz de uma lâmpada. É a luz do conhecimento, do entendimento, da sabedoria. É essa busca por iluminação que é o coração da jornada maçônica. Depois que ele faz um juramento solene, prometendo guardar os segredos da ordem, a venda é, enfim, retirada. E a primeira coisa que o candidato vê, já como um maçom, são as chamadas 3 grandes luzes, que são assim o coração simbólico da loja. Mas o que são essas luzes, afinal? Pensa nelas como ferramentas simbólicas para guiar a vida. O livro da lei sagrada orienta a conduta em relação ao divino. O esquadro ensina a agir de forma correta com as outras pessoas. E o compasso? Esse serve para a gente manter os nossos próprios desejos e paixões sob controle. Juntos, eles formam tipo um guia moral completo.
Agora que o candidato recebeu a luz, ele passa a conhecer as ferramentas e os símbolos que marcam essa nova fase dele. E, claro, as novas responsabilidades que vêm junto. Lembra daquela corda que estava no pescoço do candidato? O nome dela é Cable Tow. Pois é, agora ela é retirada. E esse gesto, que parece simples, marca uma transformação enorme. É a passagem da submissão para a liberdade. E o legal é que essa corda tem vários significados. Ela representa se libertar das amarras do mundo lá fora, mas ao mesmo tempo mostra a vontade de aceitar uma nova orientação. E talvez o mais bonito, ela simboliza a força que vem da união. Pensa bem, uma corda nada mais é do que um monte de fios que sozinhos são fracos, mas que juntos se tornam algo super forte. Logo depois, o novo membro, que agora é chamado de irmão, recebe o seu avental branco. Esse é, sem dúvida, o símbolo mais conhecido de um maçom. Ele é descrito como o distintivo da inocência e o laço da amizade. É basicamente a sua nova identidade visual. A cerimônia está chegando ao fim, mas agora é que vem as lições mais práticas. É a hora de aprender como pegar todos esses símbolos, todos esses princípios e aplicar na vida real, no dia a dia, lá fora da loja. E aqueles famosos segredos maçônicos? Então, a questão principal não são os sinais ou as palavras em si. O que realmente importa é o ato de cumprir uma promessa. É como se fosse um exercício constante de honra, de integridade. E aí vem o teste final. Só que dessa vez não tem nada de simbólico. O novo maçom foi orientado a entrar na cerimônia sem dinheiro, sem nada de metal. E é justamente aí, nesse estado, que ele ouve uma pergunta bem direta e bem desafiadora. Esse momento, que eles chamam de momento peculiar, tem 3 porquês. Primeiro, é para botar os princípios do cara à prova, na prática. Segundo, para mostrar que ele seguiu as regras e realmente não tinha nada de valor com ele. Mas o mais importante mesmo é o terceiro ponto. Serve como uma lição, daquelas que não se esquece, sobre a caridade, que é uma das virtudes mais importantes da maçonaria. A cerimônia em si acaba aqui, mas a jornada do maçom, na verdade, está só começando. E isso tudo deixa a gente com uma questão para pensar. Como é que um ritual tão antigo, tão cheio de símbolos, consegue inspirar alguém a ter uma vida de honra, de integridade e de caridade no mundo de hoje? A resposta, talvez, não esteja no ritual em si, mas na jornada que cada um decide trilhar a partir dele.